Olá, eu sou o professor Murilo Pereira e essa é a nossa série de vídeos que eu vou chamar aqui de série de vídeos MP Connect TV. É um canal que foi criado justamente nesse momento em que nós estamos vivendo no mundo, um momento de enfrentamento ao método ou a forma de transmissão do Covid-19, em que nós precisamos estar recolhidos nas nossas casas, e aí então essa é uma série para que nós possamos ter mais entretenimento durante esse período, vídeos que estão sendo disponibilizados para você que é um aluno do curso de modulação intestinal, que acredita neste mecanismo, que acredita neste olhar de melhora do paciente a partir do intestino. É uma série de vídeos que também está direcionada para os alunos que fazem parte da formação, da certificação em nutrição funcional e personalizada do meu grande amigo Dr. Pedro Bastos, lá de Lisboa, uma certificação europeia em nutrição funcional e personalizada, e essa série de vídeos também é destinada a vocês que fazem essa certificação, e é uma forma de aulas extras, é apenas uma forma de tentar retribuir a vocês toda a confiança depositada, tanto no curso de modulação intestinal aqui no Brasil, como na certificação aí de Lisboa do meu grande amigo Pedro Bastos. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. Funcionará da seguinte forma: as aulas serão sempre disponibilizadas conforme vocês já foram avisados. As aulas estarão sempre no horário pré-determinado, liberadas para vocês. Nós chamaremos de aulas Murilo Pereira e a Lousa, porque eu vou usar a minha expertise lá da época da graduação, quando eu dava aulas, ministrava aulas somente com 3 pincéis atômicos no bolso e a lousa. E para aqueles que foram meus alunos na graduação, aqui vai ser um momento remember, né? Vamos relembrar todos os as minhas formas de dar aula e tal, meu método de ensino, método pedagógico, e com a adaptação aos cursos presenciais e também aquela crença por paper, por artigo, por evidência científica. Acaba que em congressos, palestras, a gente acaba mostrando somente os papers. E aqui então nós temos uma sequência de quadro branco para a gente conversar. Estamos em um estúdio com toda uma tecnologia para aulas online e também com uma capacidade de transmissão adequada, e nós estamos também dentro aí do que você pode observar do canal. Nós temos um chat de interação ao vivo e eu estou aqui, conforme combinado, no nosso horário para fazer a interação ao vivo. Se por acaso você não está assistindo a aula ao vivo, está assistindo gravada, é claro que você não vai participar do chat. No entanto, quero agradecer também por você estar assistindo e me coloco à disposição. Todos os alunos, 100% dos alunos do curso de modulação intestinal têm a ligação direta comigo pelo meu próprio número de telefone no meu WhatsApp. Então, continuo à disposição de vocês para qualquer dúvida. Muito obrigado pela confiança e vamos à nossa série. Começamos aqui com uma explicação sobre a logo. É uma logo que foi criada por mim, agora, neste momento de enfrentamento ao Covid-19, foi criada pensando exatamente nesse play, nesse vamos começar a aula, e o método, a forma com que nós escolhemos para esta aula é um método de lousa branca. E aí você vai ficar impressionado, né? Meu, como é que ele vai dar uma aula só com a lousa? E eu vou dar a aula só com a lousa, por incrível que pareça. É só o quadro branco mesmo. Só que eu tenho aqui uma caneta que, claro, com o advento da tecnologia, eu posso colocar a cor que eu quiser, posso fazer o zoom e nós vamos discutindo. Minha sugestão para você que está assistindo: faça também aí as suas anotações. Ah, Murilo, não quero fazer as minhas anotações, estou assistindo na TV. Tudo bem, assiste na TV. Depois você vai poder também assistir novamente esse vídeo, porque além de ter a transmissão ao vivo, nós vamos deixar na plataforma do portal Murilo Pereira o link para você poder assistir quantas vezes você quiser
esta aula. Então, vamos ao nosso método aqui. Para quem está assistindo no computador, tem uma ferramenta chamada Print Screen, que é uma forma de printar a tela. Então, você também pode printar a tela e ficar com essa informação desse desenho. Mas a minha sugestão é que neste período, neste momento, você também faça as suas anotações e os seus desenhos, que é uma forma de memorizar. E o tema de hoje que nós vamos abordar aqui é o trato gastrointestinal, que é uma revisão lá dos conceitos de modulação intestinal, onde nós trabalhamos na aula número 1 os conceitos fisiológicos, microbiológicos e os conceitos imunológicos. E aí então, esse resgate ao trato gastrointestinal, vamos hoje abordar sobre a ligação entre boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, e o que nós precisamos prestar atenção no que se refere aos hormônios que são produzidos ao longo do trato gastrointestinal para que nós possamos ter uma boa e adequada digestibilidade e absorção dos nutrientes. É claro que também abordaremos conceitos relacionados à suplementação e revisões sobre isso, pensando sempre nesta característica fisiológica de trato gastrointestinal. Então, convido a todos para ir para a nossa lousa, e na nossa lousa nós vamos agora trabalhar o conceito de trato gastrointestinal. E para isso, então, vou mudar aqui a cor da minha canetinha e vou para uma caneta azul. E nessa canetinha azul, vou abordar com vocês aqui o desenho do trato gastrointestinal. Então, vamos falar aqui de boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, cólon reto e ânus. E aqui, então, vamos fazer a característica do intestino grosso, e aqui vamos ligar esta conexão aqui, pronto, com o intestino delgado. Então aqui nós estamos falando de boca, e essa característica de boca, a relação dessa boca aqui, nós temos uma característica de síntese de lisozima. Isso é uma revisão. A lisozima é um peptídeo antimicrobiano produzido na cavidade oral. E aqui a importância de nós termos produção de saliva. E aí já deixo aqui o nosso primeiro recado. Para produzir saliva, nós precisamos de aproximadamente 1,5 litros dia. Então estamos falando de 1,5 litro de água para produzir saliva. Ou seja, nós temos que tomar água. Se você não tomar água, o seu equilíbrio metabólico fica comprometido. Então, na boca, para ter lisozima, o peptídeo antimicrobiano, tem que ter também água. Água lisozima. Lisozima, menor formação de saburra lingual. Com menos saburra lingual, nós temos mais equilíbrio da cavidade oral. Então, sobre a boca, fica o grande recado aqui de ingestão de água, pelo menos 1,5 litro para produzir saliva. E aqui nós também temos a nossa língua. E nessa língua, é importante que a gente entenda que aqui, ó, nós temos papilas gustativas. E essas papilas gustativas são responsáveis pela percepção de sabor. Então, na língua, nós temos que perceber sabor. Então, não adianta ter um filme aqui, ó, uma grossa camada de saburra lingual, que é uma das manifestações que precisa ser observada em modulação intestinal. Então, se nós entendermos que existe língua, que precisa saliva, e que a saliva vai ter lisozima, essa lisozima é o que vai ter ação antimicrobiana. Então, gente, agora de boca, nós precisamos fazer uma breve explicação. Qual a função? Mastigar, triturar, rasgar. E aí, boca, lisozima, peptídeo antimicrobiano, produzido junto com a saliva. Saliva precisa de água. Opa, então já resgatamos o conceito de que precisa água. 3,5 litros é uma quantidade mais ou menos esperada para um homem de 100 quilos. Então o cálculo seria mais ou menos 35 ml de água por quilograma de peso corporal dia.
E aí, um indivíduo de 100 quilos, 100 vezes 35, nós estamos falando de 3,5 litros, isso de 100 quilos. Então, o cálculo mais adequado, para você fazer uma personalização aí, pensamos em 35 ml de água por quilograma de peso corporal, já para produzir saliva. E aí, esse alimento, quando sai da boca por uma digestão mecânica gerada pelos dentes, ele migra pelo esôfago, e ao migrar pelo esôfago, ele vai cair no estômago. E sobre estômago, agora vamos ampliar o nosso estômago aqui, que eu acho que é fundamental. E ao ampliar o estômago, é, no mínimo, plausível que nós possamos aqui, ó, compreender a função do esfíncter gastroesofágico e o esfíncter, aqui o esfíncter gastroesofágico e aqui o esfíncter pilórico. Então, esse esfíncter gastroesofágico que comunica o estômago com o esôfago e o esfíncter pilórico que comunica com o intestino delgado. E é importante salientar que aqui nesse estômago existem três tipos de feixes musculares. Os feixes musculares longitudinais, os feixes transversos e os diagonais. E essa característica de feixe muscular em 3 sentidos permite ao estômago, quando tem o fechamento dos esfíncteres, promover uma movimentação que nós chamamos de efeito tipo liquidificador. Então vem para mim aqui, olha só para você entender. Quando, ó, mastigamos, mastigação, estômago. No estômago, isso, quando tem o fechamento dos esfíncteres, tem um efeito tipo liquidificador. E nesse efeito tipo liquidificador é quando nós vamos ter a homogeneização ácida. E aí agora, então, nós vamos para um próximo slide, onde nós vamos falar de estômago. E aí, quando a gente vai para o próximo slide e fala de estômago, vou refazer o desenho do slide anterior. Revisando, tá, gente? Ó, você tem aqui boca, falei da quantidade de água, da lisozima, fomos para estômago, de estômago, os 3 tipos de feixes musculares, e agora vamos especificamente para o estômago. E no estômago, destaque aos esfíncteres e destaque também para um grupo de células que tem aqui, ó, chamado de células piramidais, e essa célula piramidal recebe um nome aqui no estômago de célula G. E essa célula G é a célula responsável pela síntese de gastrina. E a gastrina, produzida aqui, é estimulada com a chegada de aminoácidos. E quando chegam os aminoácidos, para que esse estômago tenha um fechamento adequado do esfíncter gastroesofágico, do esfíncter pilórico, essa célula, chamada de célula G, quando reconhece os aminoácidos, ela estimula a produção de gastrina. A gastrina, por sua vez, passa a estimular um grupo de células chamada de células parietais. E essas células parietais, ou bomba oxíntica, têm a capacidade de produção de ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico, então nós temos aqui ácido clorídrico. E aí, então, vamos fazer aqui um desenho da célula parietal. Essa célula parietal, que é essa daqui, que eu vou ampliar aqui, uma célula parietal, que eu vou fazer um asterisco para você lembrar que é essa daqui. E aí, então, a célula parietal é estimulada por gastrina. Então, nós temos aqui um receptor específico para gastrina na célula parietal. Então, só para garantir a nossa identidade de cor, e eu estou usando a gastrina com a cor vermelha, aqui nós temos a gastrina chegando na célula parietal, e aqui então, só fazendo uma legenda, nós temos a gastrina, pronto, que vai chegar na célula parietal, e essa célula, por sua vez, passa a produzir ácido clorídrico. Então, fazendo aqui o nosso esqueminha, chegou aqui, ó, a gastrina, e essa célula passa a produzir ácido clorídrico. Então, ela começa a estimular aqui ácido. Esse ácido clorídrico. Só que a gastrina,
também tem uma capacidade de promover o fechamento do esfíncter pilórico e do esfíncter gastroesofágico, porque ela tem um efeito antagônico à somatostatina. E pelo efeito antagônico à somatostatina, ela também consegue promover este fechamento de esfíncter. E com os dois fechamentos de esfíncter, na presença do ácido, o efeito liquidificador proposto pelos feixes longitudinais, diagonais e feixes transversos, com o fechamento na presença de gastrina, o ácido clorídrico vai promover a transformação do bolo alimentar em quimoácido. E esse quimoácido é um componente que vai permitir a desnaturação proteica. E essa desnaturação proteica, você deve estar horrorizado, porque a minha letra é horrível, mas por isso que eu estou falando, por isso que eu estou ditando, por isso que eu vou olhar para vocês agora. Olha só. Quando nós temos a ingestão de alimentos que mastigou, digestão mecânica, passou pelo esôfago, estômago. Na chegada no estômago, quando a célula G reconhece as frações proteicas, automaticamente dispara a produção de gastrina, a gastrina estimula a célula G aumenta a produção de ácido clorídrico, o ácido clorídrico faz uma desnaturação proteica em pH ácido, e a desnaturação proteica em pH ácido é otimizada pelo efeito tipo liquidificador desse estômago. E aí, quando isso tudo entra em uma homeostase ácida, aumenta a liberação no estômago de somatostatina. E aí, então, quando nós temos uma homeostase ácida, aumenta a liberação de somatostatina. E isso faz com que ocorra uma abertura do esfíncter pilórico. E aí, então, voltando aqui só o nosso estômago, abre o esfíncter. E aí, então, o negócio migra para o intestino delgado. E aqui no início do intestino delgado, nós temos dois grupos de células, que eu vou fazer até de uma cor diferente aqui, para facilitar. Então, aqui nós temos um grupo de células chamado de células S, e aqui também nós temos uma célula chamada de célula I. E essa célula I, só trocar a cor aqui para vocês, essa célula I. Então, nós temos uma saída do quimoácido, quando ocorreu a homogeneização ácida, a saída do quimoácido aqui, ó, ele passa a estimular dois grupos de células, as células S e as células I. Onde célula S é uma célula responsável pela produção de secretina. E a célula I, responsável pela produção de CCK. Colecistoquinina. E aí, olha só, estamos aqui na nossa série de aulas extras para atualização e modulação intestinal, para entretenimento, para que nós possamos fortalecer conceitos, para que a gente possa também se rever, para que a gente possa tirar dúvidas sobre tudo isso. Essa é uma aula introdutória, inicial, que eu preciso resgatar aqueles conceitos lá do começo do curso, que são de mastigação, digestão, absorção e intestino como órgão endócrino. Estamos já há um momento aqui conversando e também já envolvidos nesse seriado aqui de aulas. E na aula de hoje, o grande resumo é: precisa de água. A água é fundamental para a saliva. A saliva aumenta a produção de lisozima. Quando isso acontece, diminui a burra lingual, porque nós estamos num equilíbrio, numa homeostase. O alimento, quando ingerido, deglutido, vai para o estômago. No estômago, tem que haver a homogeneização ácida, que é dependente da bomba oxíntica, a célula parietal, que é estimulada por gastrina. A gastrina
é sintetizada devido ao reconhecimento, por ser uma célula piramidal, de aminoácidos que chegam no estômago. E isso faz com que a gastrina estimule a bomba oxíntica a produzir ácido clorídrico, para promover uma desnaturação proteica em pH ácido. Quando há a homeostase ácida, isso faz com que ocorra uma liberação de somatostatina, que por sua vez abre o esfíncter pilórico e o alimento, que agora não se chama mais bolo alimentar, se chama quimo ácido, migra para o intestino delgado. Ao migrar para o intestino delgado, ele estimula células I e células S. Essas células são responsáveis pela síntese de secretina e colecistoquinina, CCK e secretina. As funções de secretina e colecistoquinina nós trabalharemos na nossa próxima aula. Quais são os nossos conceitos importantes de hoje e por que fortalecer isso aqui nessa série de aulas? Porque são conceitos básicos, conceitos de fisiologia que no curso de modulação intestinal eu trabalho, mas trabalho de uma forma en passant. E aqui eu estou tendo a oportunidade de resgatar esse conhecimento em aulas com a lousa. E por isso criei esse mecanismo para vocês. E aí, gente, finalizando esse nosso primeiro momento, para que a gente possa interagir no bate-papo ao vivo, online, nós precisamos entender qual é, então, a consequência de uma hipocloridria gástrica, seja ela mediada pela idade, seja ela mediada por fármacos. Quais seriam as consequências nutricionais no sistema nervoso central ou até mesmo relacionadas à depressão com uma condição de hipocloridria gástrica? E isso nós vamos discutir no nosso chat ao vivo, online, e por isso a nossa interação será sobre o efeito da inibição da produção de ácido clorídrico por um medicamento, inibidores da bomba de prótons, ou por uma hipocloridria senil, ou por uma hipocloridria não medicamentosa, não pela idade, mas que por sua vez está comprometendo a sua absorção de aminoácidos ou a digestão das proteínas. E por que que isso pode ocasionar síndrome do supercrescimento bacteriano, pode gerar resistência à insulina, por que que isso tem relação com inibição da absorção da B12, por que que isso pode gerar relação de menor ativação do BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. É isso, gente. Muito obrigado. A ideia desta conversa e dessa interação é fazer com que possamos refletir sobre modulação intestinal e interagir neste momento aqui. Muito obrigado pela confiança. Estamos a partir de agora no nosso chat. É isso. Vamos que vamos e continuamos no enfrentamento a esse Covid, na nossa quarentena, no conforto da nossa casa, mas também atualizando em modulação intestinal.